Bom dia, alegria falar com vocês numa manhã fria. Hoje eu estou no chamado extremo norte do Espírito Santo, no noroeste, na verdade, no município de Mantenópolis. Do lado mineiro é Mantena, do lado capixaba é Mantenópolis. Aqui, inclusive, uma região que teve guerra entre mineiros e capixabas. Há centenas de anos atrás, o sonho de Minas Gerais era chegar até o mar. Os mineiros fizeram uma forte pressão na nossa divisa para tentar avançar e possivelmente Minas ter acesso ao mar. Mas os capixabas foram bravos e hoje vivemos uma harmonia maravilhosa entre capixabas e mineiros. A guerra é coisa do passado das nossas histórias. Por isso essa região aqui é conhecida como a região do contestado, que teve essa disputa, mas hoje não tem nenhum tipo de rivalidade mais de mineiros e capixabas. Só uma curiosidade mesmo para todo o Brasil, que nós já tivemos guerra entre mineiros e capixabas, porque o sonho... Dizem que o mar chora porque não banha em Minas Gerais. Se isso não acontece, é responsabilidade dos capixabas. Nós somos exatamente... Por isso que o capixaba não tem dificuldade de ser chamado de mineiro da praia. Não tem problema nenhum. Deixa Minas Gerais prosperar com a economia e no verão, nos feriados, eles possam ocupar as praias do Espírito Santo. Muito bom, Evair. Que bom ouvir essas histórias. Evair, alguns assuntos para tratar contigo. O que te traz aqui hoje é um pedido que você fez à presidência da Câmara para que o deputado Eduardo Bolsonaro possa exercer o seu mandato, mesmo estando fora do Brasil, é isso? Exatamente isso. É uma prerrogativa que ela compete uma decisão regimental da Câmara dos Deputados. Não tem nenhuma interferência externa, porque essa decisão é regimental. Até porque hoje, deputados que porventura estão em missão internacional, né, eles têm a opção de participar das audiências, das comissões, do plenário com plena normalidade. Nós temos uma excepcionalidade hoje, que é esse ambiente que externamente, de forças externas da Câmara, criou para o Eduardo. Então, nada mais do que digno e correto do que a Câmara dar condições ao Eduardo de exercer o seu mandato, até para poder, de certa forma, fazer o enfrentamento do qual ele está sendo acusado, ameaçado, porque do outro lado, lembre-se que o PT do Lindenberg Farias está usando a Procuradoria, a AGU, o STF, para literalmente perseguir o que é legítimo de um parlamentar, que são a defesa das suas prerrogativas. Então, a Câmara precisa se manifestar. O presidente Hugo Motta está muito envolvido ontem e hoje com a questão do BRICS. Nós já oficializamos ao presidente da Câmara para que efetivamente ele dê condições do Eduardo retornar ao mandato, que não tem nenhum comprometimento. Na verdade, ele vai participar das comissões, vai poder usar plenário, das votações, para que ele possa se manifestar no exercício pleno do seu mandato. É a Câmara que vai dar condições a ele, porque tem sim uma ameaça velada hoje, uma perseguição velada ao Eduardo, que nós temos que dar condições para ele que exerça o seu mandato, e se ele for acionado aí em alguma instância, estando no mandato, ele tem a legitimidade de fazer essa sua defesa. Essa previsão, ela ainda não é regimental. Por isso eu fiz a solicitação para que a mesa, quase com aí, é uma decisão que compete ao presidente, porque ele pode decidir, a sessão amanhã vai ser online. Ora, se a sessão online eu posso votar estando no meu estado, que diferença que estaria se eu estivesse na Argentina, se eu estivesse nos Estados Unidos ou na Europa? E essa ferramenta tecnológica, ela veio na Covid. Não tinha essa previsão no passado de você ter essa participação remota. Foi na Covid, dado as necessidades que foram postas, e construiu isso que, na verdade, acho que amplia ainda mais a oportunidade para que mesmo parlamentares estejam fora, viajam, missão, ou acamados. Vai que um parlamentar, por exemplo, tem um problema de saúde e ele tem que ficar 3, 4 meses, enfim. Mas o problema dele é de mobilidade, não é de comunicação, de gesto, e pode ser seu mandato. E isso, automaticamente, ao pedido que eu fiz para que o presidente da mesa falasse no caso, eu também já apresentei um projeto de resolução para que o deputado Zuco, do Rio Grande do Sul, que é o nosso líder, já está trabalhando para coletar as assinaturas para urgência, porque nós queremos levar já para a semana que vem essa alteração regimental, trazendo, então, essa atualização para o regimento interno da Câmara dos Deputados, trazendo a previsibilidade da possibilidade, por decisão da mesa ou do presidente, que o deputado possa exercer o seu mandato à distância. E inicialmente seria uma decisão apenas da mesa diretora ou teria que passar pelos 513?
Não, hoje é a decisão da mesa. O presidente tem essa prerrogativa, ele tem exercido essa prerrogativa. Muitos parlamentares, por exemplo, hoje, às vezes isso não é dado publicidade, ele tem lá um evento importante no seu estado, ele tem que participar de uma feira no outro estado, ele vai ter que dar uma palestra em outro estado. Ele atua normalmente na Câmara remotamente. Segunda-feira, essa semana, todas as votações e manifestações foram remotas. Portanto, não tem nada estranho disso ele permitir que o Eduardo possa ficar ao tempo que a mesa entender, trabalhando remotamente, até nós termos as respostas jurídicas de segurança para que o Eduardo possa retornar, porque tem uma ameaça, tem uma coação. Né? Precisa ver com o deputado Eduardo, ele está sendo, tem um assédio moral, tem uma coação, existe velada a perseguição. Né? Essas manifestações que o Lindenberg Faria, ali do PT, está fazendo, isso é vergonhoso, é uma perseguição pessoal. Estou tratando o caso específico do Eduardo, mas amanhã pode ser um caso de saúde, pode ser um caso de alguma outra excepcionalidade. Por isso que eu, além de pedir à mesa para autorizar o Eduardo já iniciar remotamente as suas atividades, no mesmo passo, estou trazendo isso para o regimento da Câmara, que é uma previsão legal. Hoje, se o CEO das multinacionais, presidente de banco, né, trabalhar remoto hoje já não é mais... o Eduardo ele ficaria até mais barato. Né? Olha que coisa interessante, até para fim de economia, ele trabalhando remotamente, no mínimo ele já economiza, por exemplo, de mobilidade. Portanto, eu acho justo, acho correto, e é uma prerrogativa que regimentalmente tem que ser dada ao presidente da Câmara ou à mesa, possa falar, até para poder ter essa proteção regimental para que as suas votações, as suas manifestações sejam validadas em ata e vá para os anais da casa. Perfeito. Evair, Olavo Pelegrina Júnior conosco. Olavo, Evair de Mello na tua escuta. Deputado Evair, primeiro saudá-lo e também em nome do seu estado, Espírito Santo, um belo estado que tive a oportunidade de estar lá, trabalho algumas vezes. Deputado, vamos imaginar, a mesa aprova esse formato, essa sua proposta, o que me parece extremamente justa, correta e adequada. Mas o senhor mesmo disse que há eu vou usar uma expressão, um aparelhamento da AGU, do STF, em relação ao Legislativo, isso tem acontecido muitas vezes. O senhor acharia justa que, caso a medida que permite ao deputado Eduardo Bolsonaro atuar remotamente, o senhor acharia justo uma reapreciação, por exemplo, dessa medida pelo Poder Judiciário? Olha, eu acho que não, porque essa é uma decisão regimental. Os órgãos externos, eles não têm nenhuma competência para tratar do regimento da Câmara, assim como eu não tenho condição de tratar do regimento interno do STF ou do próprio Executivo lá com seus procedimentos internos. O regimento interno, assim, eu não posso infringir a Constituição. Os órgãos externos, eles poderiam fazer um possível questionamento se tivesse lá uma previsão constitucional, fosse no texto constitucional. Possivelmente, daqui a pouco, o PT, que eu conheço bem, vão apresentar uma PEC para poder inviabilizar essa atividade. Só que isso já está acontecendo. Não tem nada estranho no fato. Eu já estive em missão internacional, muitos deputados estiveram em missão internacional votando, participando das votações, participando das comissões. Segunda-feira, todos nós, deputados, votamos remotamente. Portanto, não há nada estranho disso. E eu espero, né, que a AGU e o STF não se metam mais uma vez, façam essa intromissão em um outro poder. Eles não têm que se meter nisso. Isso abre aspas, expressão popular aqui. Isso não é problema deles. Essa é uma decisão que compete aos parlamentares, de uma prerrogativa parlamentar, inclusive de respeito aos votos que o Eduardo teve. Então, eu preciso, inclusive, de colocar o Eduardo para trabalhar para os seus eleitores. O Eduardo, todos os deputados têm o mesmo valor pelos seus votos, mas no caso do Eduardo, por exemplo, né, o Eduardo é um deputado de uma votação expressiva que tem que ser considerado. Então, o resultado de um painel, o resultado de um debate, o resultado de uma votação, ela pode estar contaminada pela ausência do Eduardo não ter participado do debate.
né, o Eduardo não ter votado. Portanto, também é um respeito, inclusive, ao processo eleitoral. E não tem nada estranho nisso, e um poder de fora jamais poderia arbitrar numa questão regimental. Obrigado, Evair Silvio Navarro também conosco. Silvio, Evair de Mello na tua escuta. Deputado, bom dia, bom revê-lo. Deputado, temos um outro caso agora, envolvendo a deputada Carla Zambelli, que inclusive deu uma entrevista à Auriverde ontem. Está fora do Brasil. E um pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República chegou ao Supremo Tribunal Federal. Nós já conhecemos, inclusive, como alguns ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram sobre ela no passado. O senhor acredita que a Câmara vai defender o parlamentar, no caso da deputada Carla Zambelli, como o presidente Hugo Motta disse quando foi eleito, erguendo a Constituição e dizendo que o artigo 53 será respeitado, que não permitiria que parlamentares passassem por situações, aliás, como o Daniel Silveira, aqui sou eu que estou dizendo, viveu no passado. O senhor acha que a gente não vai ter mais um Daniel Silveira no Brasil? Eu tenho a convicção, por isso que é importante, eu digo assim, você tem que avaliar o deputado quando você abre o painel. Portanto, eu vou falar como o juiz faz, você tem que falar dos autos. Eu vou esperar, todos nós vamos esperar esse processo chegar no plenário da Câmara e, naturalmente, pode ter certeza, tem uma disposição nossa de darmos à deputada Carla Zambelli todas as prerrogativas parlamentares e regimentais para poder se defender no exercício do seu mandato e, na verdade, o pedido de prisão é algo... Possivelmente, quem pediu a prisão da Carla Zambelli deve pensar igual quem liberou esse DJ aí, MC, né? Nem sei como é que fala o nome desse cara aí que foi solto, Pozó, né? Acho que é isso nessa semana. Pose do Rodo. Como é que é? Pose do Rodo. Pose do Rodo, né? Nem sabia que esse cara existia. Mas possivelmente quem pediu a prisão da Carla Zambelli deve pensar igual quem deu a liberdade para esse cara aí. Você vê, o Brasil realmente, o judiciário nosso... Como diz aqui no interior, está o avesso do avesso do avesso, né? Eles estão abanando o cachorro pelo rabo, e não o rabo abanando o cachorro. E o que deve acontecer hoje no Supremo Tribunal Federal com relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet? Vem censura por aí? Vão legislar mais uma vez? Olha, se nós pegarmos a métrica de decisão do STF nos últimos anos, com certeza eles vão tentar ainda avançar sobre esse tema. O STF, com a conivência do Executivo, tem sim tem feito gestos conspiratórios quanto à liberdade de imprensa, à liberdade de manifestação. Esses senhores só podem estar realmente com alguma coisa na cabeça, alguma coisa aconteceu que, na verdade, as suas ações, as decisões são completamente irracionais, ilógicas, inimagináveis para os dias atuais. Mas dizem aquele ditado que da cabeça de juiz e pé de mula, você nunca sabe, porque a mula é um animal, quando dá a sua reação, ela dá um coice, e a mula dá coice para o lado, dá coice para trás, dá coice para cima, ou seja, coice para frente. Então dizem que cabeça de juiz e pé de mula, ninguém sabe que lado que vai. Portanto, eu espero, a expectativa, naturalmente, nós não vamos ser surpreendidos. Vai vir coisa muito ruim aí, quanto à liberdade de imprensa. Porque esse tem sido o histórico, as manifestações e essas posições indefensáveis para quem está estudando direito constitucional. Eu fico imaginando, essa semana eu tive uma audiência com o juiz de primeira instância, e na nossa intimidade, ele me declarou a situação, a exposição ruim que o STF está dando ao juiz de primeira instância, porque coloca juiz, vai tudo para a mesma vala, vamos dizer assim. Então, os juízes de primeira instância, grande parte deles, os sérios, estão envergonhados, estão acanhados, né? A pessoa está com vergonha de ser juiz porque acha que todo mundo faz o que o STF faz, rasgando a Constituição. Eu fico imaginando os professores de direito constitucional nas faculdades dando aula para os alunos, vendo essas decisões absurdas do STF e as suas manifestações. Então, antigamente era um desmanche silencioso. Não, hoje tem um desmanche à luz do dia, né, realmente da nossa República Democrática, do nosso respeito constitucional. E volto a dizer, a minha expectativa, eu queria ser surpreendido, mas a minha expectativa é muito ruim quanto à decisão que vai ser tomada hoje, porque
O juiz está falando, ele dá entrevista, ele faz coletiva, ele faz podcast, só acontece isso aqui. O juiz fala, o juiz tem que falar nos autos. Falam fora dos autos, emitem opinião, eles dão indicativo, eles fazem assédio. Na verdade, você vê esse caso aí do Flávio Dino agora lá do seu recurso, é ele mesmo julgando ele mesmo. Dizem que na história teve um cara uma vez que bateu um escanteio e chutou tão alto e deu tempo dele chegar na área, cabecear e fazer o gol. O Flávio Dino está fazendo a mesma coisa para ele. Ele cometeu o crime, esse crime demorou tanto para ser julgado que ele chegou ao STF, do qual ele vai ser o juiz dele próprio. Isso é uma aberração e nós temos que enfrentar isso naturalmente com o tempo, com a paciência, com a resiliência, mas nós não vamos ceder em nada à pressão e à chantagem que o STF quer fazer para cima do Legislativo. Evair, obrigado por estar conosco mais uma vez. Parabéns pelo trabalho da tua equipe nas redes sociais, viu, Evair? Abraço.